Olá pessoal, bom, como vocês pediram, estou fazendo esse novo vídeo para falar sobre os primeiros sintomas e como foi a descoberta do zumbido no ouvido e como eu lidei no princípio, né, no início de tudo. No começo é muito difícil, porque a sensação que você tem é que aconteceu uma coisa muito grave dentro, você não entende se foi um problema neurológico, se foi do seu aparelho auditivo, a questão é que você não sabe exatamente o que está acontecendo. E até você procurar ajuda médica, agendar todos os exames, fazer teste no otorrino, fazer teste tomografia, visitar o neurologista, fazer todos os exames pertinentes para você descobrir exatamente se houve lesão no seu ouvido, se você tem algum problema na cabeça, qualquer coisa nesse sentido. Então isso leva um tempo. Então nesse primeiro momento que você fica muito assustado, muito apavorado, a minha dica para você é ter calma, não se precipitar. Nessa questão dos exames leva um tempo até você ter certeza qual foi a causa, o diagnóstico, se você teve alguma lesão no aparelho auditivo, ou se não, ou se é simplesmente o tinnitus, né, ou o zumbido no ouvido. Então, esse primeiro diagnóstico leva alguns dias, então até lá você precisa ter calma. Procure sempre orientação médica, não fica pesquisando muito casos que... Quando eu comecei a ter um zumbido no ouvido, eu fui muito pro Dr. Google, né, e pesquisei muito sobre, então assim, tinha relatos terríveis de pessoas que passaram pelo mesmo problema, como que elas lidaram com isso, outras que acabaram tendo sequelas maiores, outras que por conta do zumbido adquiriram outro tipo de doenças. Então assim, você tem que ter muito cuidado e não ficar atrás de achismos, e sempre consultar o seu médico, a orientação médica, seguir os passos do tratamento médico, tá? E sempre ter um olhar positivo, otimista, nunca pessimista, porque você já está no momento de fragilidade, você provavelmente não consegue dormir direito, você sente muita ansiedade, essas coisas que o zumbido traz consigo. Mas vai por mim, esse é o depoimento de alguém que superou, que se curou do zumbido do ouvido, e você vai conseguir superar. Você pode estar muito assustado no início, que é natural, é uma sensação terrível. A sensação é de que tem talvez um inseto dentro do seu ouvido. Às vezes, quando fica mais alto, você pode sentir que tem uma panela de pressão chiando dentro do seu ouvido. É uma sensação muito ruim, muito desagradável. Mas, a princípio, você precisa lidar nesse primeiro momento e saber que você vai conviver com isso por alguns meses, talvez, depende do seu tratamento. Mas esses primeiros dias, você precisa ter paciência e otimismo para lidar, porque os primeiros dias são muito difíceis. Você não consegue dormir. Se o médico prescrever alguma medicação e te ajudar a dormir, sorte sua, muito bem. Mas se não, você realmente, às vezes, você não vai conseguir dormir. Eu senti no meu caso que a partir da segunda semana, salvo engano, a segunda semana o zumbido já não era tão alto, já não era tão... continuava forte, irritante, incomodava, mas não era tão intenso quanto na primeira semana. O que eu senti que o primeiro dia foi uma experiência horrível e foi algo assim estrondoso, muito alto. Eu tinha a sensação que eu conseguia ouvir o barulho dos vasos sanguíneos. Tudo o que acontecia dentro da minha cabeça, dentro do meu corpo, eu conseguia ouvir dentro do ouvido. É uma sensação muito louca.
E já na segunda semana já não tinha mais, isso no primeiro dia. No segundo dia foi mudando. E já na segunda semana ficou só o tinnitus mesmo, aquele barulhinho do zumbido no ouvido, né? Não tinha mais aquelas sensações de estar ouvindo, o sangue correndo. Eu tinha a sensação que eu conseguia ouvir até o sangue correndo dentro da veia, pra você ter uma ideia. Então, eu tô com uma voz um pouquinho assim rouca, porque eu tô me recuperando do Covid. Mas o que eu quero falar pra você é que, por pior que pareça, esse seu primeiro contato com a doença, você precisa ser otimista e saber que isso vai mudar, tá bom? O jogo vai virar e há tratamento, há cura também, tá? Dependendo do seu caso, há cura. E eu sou uma que vou propagar a cura do zumbido do ouvido aqui no YouTube, tá bom? Que eu passei por isso, graças a Deus.